E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos falar sobre a Rússia, a transição para o capitalismo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tornou-se, ao lado dos Estados Unidos da América, uma das maiores potências mundiais no período da Guerra Fria, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, que por muitos anos contrapôs as ideologias desses países e criou dois maiores arsenais bélicos do mundo. Mesmo com a disputa por áreas de influência entre as duas superpotências, o período entre o final dos anos de 1950 e o início dos anos de 1960 foi um dos mais prósperos da União Soviética. Ocorreram melhorias no nível de consumo, crescimento da oferta de moradias e aumento da confiança nacional devido às vitórias sobre os americanos na corrida espacial. Na geopolítica mundial, a União Soviética mostrava a capacidade de se opor aos Estados Unidos por meio do poderio militar e de influência ideológica. É o caso da construção do Muro de Berlim, da Guerra das Coreias e da crise dos mísseis de Cuba e da Guerra do Vietnã. A indústria bélica soviética, impulsionada pela corrida com os Estados Unidos, crescia consideravelmente, desenvolvendo armas e bombas atômicas e de hidrogênio cada vez mais sofisticadas e poderosas. No entanto, o desenvolvimento econômico não acompanhou o desenvolvimento militar nas mesmas proporções. Em meados da década de 1970, a União Soviética se viu diante de uma crise agrícola por ineficiência técnica e problemas climáticos, invernos rigorosos. Então, com a diminuição da oferta, a diversidade e a qualidade dos produtos, houve a redução do consumo interno. Os gastos excessivos com as corridas armamentistas e espacial, aliados aos problemas de consumo interno e ao excesso de burocratização estatal, levaram a uma crise econômica e, consequentemente, a uma insatisfação popular que crescia de forma cíclica à medida que os trabalhadores produziam cada vez menos devido à insatisfação. A envelhecida liderança soviética não era capaz, por ineficiência ou comodismo, de promover as mudanças drásticas que a União Soviética precisava para mudar o cenário. E nesse contexto que surge Gorbachev como um novo presidente da União Soviética, que implementou políticas de revitalização econômica para acabar com o período de estagnação, glasnost e perestroika. Ambas as políticas, no entanto, levaram ao surgimento de fortes movimentos nacionalistas e conservadores e movimentos separatistas. Consequentemente, houve a polarização na política interna da União Soviética. A economia soviética até 1990 era a segunda maior do mundo. No entanto, durante seus últimos anos, a crise econômica e política tomou proporções irreversíveis, culminando uma tentativa de tomada de poder por parte dos nacionalistas do Partido Comunista da União Soviética, visando preservar a unidade e os ideais da União Soviética anteriores às reformas. Apesar da vontade expressa pelo povo de manter a União Soviética, a tentativa fracassou, levando à suspensão do Partido Comunista da União Soviética, ao aumento da força política dos movimentos separatistas e à criação da Comunidade dos Estados Independentes, o que ocasionou a dissolução da União Soviética em 15 novos estados e o fim da velha ordem mundial. Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética e o responsável por reestruturar o sistema econômico do país, transformando a maior economia socialista do mundo em uma economia capitalista de mercado. Ele implementou um programa de reformas econômicas radicais, cujo objetivo era reestruturar o sistema econômico da Rússia com a liberalização da economia e diminuir os gastos públicos com a privatização de propriedades, estruturas e fábricas públicas.
Esse conjunto de ações foi chamado de terapia de choque e gerou uma hiperinflação agravada pela alta dívida externa. Um dos momentos mais marcantes do governo de Yeltsin se deu com a crise constitucional de 1993. O Soviético Supremo Parlamento Russo, originado do Parlamento Soviético, era contrário às reformas neoliberais impostas por Yeltsin, tornando-se um empecilho para a governabilidade do presidente. Ele decidiu, então, dissolver o parlamento russo, que se revoltou e anunciou o impeachment do presidente. O parlamento ganhou o apoio do povo, que passou a protestar contra o governo. Yeltsin respondeu com uma invasão ao parlamento russo, terminando com a explosão do edifício, que ocasionou a morte de mais de 100 pessoas e a prisão dos líderes de oposição. Ele baniu temporariamente remanescentes da oposição e anulou a Constituição Soviética, estabelecendo uma nova Constituição que alterava o sistema parlamentarista para entrar no atual sistema semipresidencialista, com forte influência do Poder Executivo, permitindo que continuasse com as reformas econômicas. O governo de Yeltsin gerou uma série de expectativas por parte da comunidade internacional e do próprio povo russo, tendo em vista que Yeltsin foi um dos principais líderes de oposição da antiga União Soviética e defendia o crescimento econômico da Rússia a partir da abertura econômica. No entanto, seu governo foi marcado por corrupção excessiva e generalizada, inflação, colapso econômico e enormes problemas políticos e sociais que afetaram a Rússia e também os demais ex-repúblicas da União Soviética. Devido à forma como as medidas foram conduzidas, grande parte da riqueza nacional se concentrou na mão de um restrito grupo de milionários que ficaram conhecidos como oligarcas russos. Ao final de 1999, Vladimir Putin foi eleito primeiro-ministro e apontado por Yeltsin como seu sucessor. A posse de Putin coincidiu com os confrontos na Chechênia e no Daquestão, que foram eficientemente chefiados por Putin e tiveram como resultados a expulsão dos rebeldes chechenos e o fim dos movimentos separatistas, o que agradou a população russa. No ano seguinte, Putin tentou a eleição para a presidência com o intuito de suceder seu padrinho político, usando as vitórias no Cáucaso como vantagem política. No entanto, no final do mesmo ano, após 8 anos de mandato como presidente da Rússia, Yeltsin renunciou inesperadamente, passando os poderes para Putin e adiando as eleições em 3 meses. Putin foi eleito presidente da Rússia e tomou posse em 7 de maio de 2000. Em vez de se apoiar no velho discurso político de comunismo contra capitalismo, Putin enfatizou a unidade e a estabilidade da Rússia, ambas desejadas pelos cidadãos após uma década de turbulentas mudanças políticas e econômicas. Como resultado de seu discurso político, a primeira medida tomada foi um decreto que agrupou as 89 subdivisões da Rússia em 7 distritos federais, de forma a facilitar e centralizar a administração do país. Durante seu mandato, ele também procurou combater o problema das oligarquias russas, restringindo suas ações e ambições, e dessa maneira a oligarquia russa ficou intimamente e acabou se aliando ao seu governo. O primeiro governo de Putin foi responsável por uma série de reformas legais, principalmente nas legislações sobre terras e impostos, que não conseguiam ser efetuadas no governo de Yeltsin, devido às oposições comunistas e oligárquicas. Houve também outras reformas legais importantes na legislação trabalhistas, civis, comerciais e administrativas. Putin desfrutava de uma elevada popularidade interna, no entanto, a Constituição russa não permite um terceiro mandato. No dia 7 de maio de 2008, data tradicional para a posse dos presidentes russos, Dmitry Medvedev foi eleito o novo presidente e nomeou Putin como seu primeiro-ministro, de modo a manter o poder político do seu partido.
O governo de Dmitry foi considerado menos agressivo pelos países ocidentais do que o governo de Vladimir Putin, pois promoveu diversos acordos para diminuir as tensões com os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN. Dmitry também conseguiu negociar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, que sempre foi negada ao governo de Putin. Em 2008, foi aprovada por unanimidade uma emenda constitucional que ampliava o mandato presidencial de 4 para 6 anos, entrando em vigor apenas nas eleições seguintes. No entanto, essa aprovação foi vista como uma manobra política por parte de Putin e seu partido, considerando que era o provável futuro presidente devido à sua popularidade e à aliança política entre o partido de Putin e o governo de Dmitry. Nesse mesmo ano, Dmitry enfrentou o maior desafio do seu governo ao comandar as forças russas na Guerra da Ossétia do Sul, apoiando os separatistas ossetas e abáxios. É importante destacar que a Ossétia do Sul, assim como a Abácia, eram territórios incorporados à Geórgia que queriam reconhecimento como repúblicas independentes. No dia 4 de março de 2012, Putin venceu as eleições presidenciais logo no primeiro turno e assumiu seu terceiro mandato. Embora tenha sido eleito 63% dos votos, sua reeleição foi marcada por fortes protestos, resultando em feridos e presos, e acusações de fraude eleitoral por parte da oposição e de organizações internacionais. Logo em seu primeiro dia como presidente, Putin estabeleceu 14 decretos referentes a planos de economia de longo prazo, educação, moradia, questão ética internas, especialização de mão de obra, indústria de defesa e relações externas, incluindo a União Europeia. O governo mais marcante do seu terceiro mandato foi a crise política e diplomática da Ucrânia, em março de 2014. Putin lançou uma intervenção militar na Crimeia, Ucrânia, região de maioria russa. A intervenção foi aprovada pelo parlamento russo e conhecido como Assembleia Federal Russa. Mais uma vez, a ação desagradou os países ocidentais, em especial os Estados Unidos, que fizeram uma série de sanções à Rússia. Para Putin, a intervenção foi necessária para proteger os cidadãos russos que compõem a maioria étnica da Crimeia. A Crimeia havia se declarado independente devido à alegada perseguição que a população russa estava sofrendo por parte do governo extremista e nacionalista que havia tomado posse na Ucrânia. Os governos de Putin restauraram a unidade de um país multiétnico e trouxeram uma maior estabilidade econômica, reduziram a pobreza e implementaram uma diretriz firme sobre as questões dos interesses russos internos e externos. Em 2018, Putin se reelegeu para o seu quarto mandato com 76% dos votos e governará a Rússia até 2024. E é isso, meu povo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e até o próximo vídeo.